Olá pessoal, sou o professor Luiz Marge, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui nós vamos resolver alguns exercícios de cálculo, hoje falando sobre limites laterais. Calcular o limite de uma função f de x quando x tende a 2 pelo lado esquerdo, onde f de x é uma função definida em partes por 3x² menos 1, se o x for menor ou igual a 2, e 5x mais 3 se o x for maior que 2, tá? Não é necessário fazer o gráfico da função, não pede para construir o gráfico, basta apenas determinar o valor limite. Então, uma explicação rápida de como que nós vamos trabalhar com isso. Se você se lembrar da definição do limite, quando você diz que o limite, de uma função f de x, quando x tende a um número a, é o valor L, você está se referindo mais ou menos, a essa ideia. Você pegar o gráfico de uma função, Pega aí o gráfico de uma função, um x igual a, um y igual a L. Então, quando o x se aproxima de A, o y se aproxima de L. A ideia é de ter um intervalo aqui, um intervalo em torno de A. Esse intervalo gera um outro intervalo em torno de L, tá? E quanto mais próximo de A, quanto menor for o tamanho desse intervalo, mais próximo de L, menor é o tamanho do intervalo em torno de L. Essa é a ideia, tá? Perceba que essa ideia está implícita na definição com épsilons e deltas, Quando se fala o módulo de x menos a menor que delta, ou o módulo de f de x menos L menor que épsilon, essa é a ideia que está implícita, Ou seja, quando você se aproxima de A, o valor da sua função se aproxima de L, tá? A ideia de aproximação é importante, e quando você se aproxima de A, você se aproxima pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Quando você faz isso, fecha o intervalo aqui, o seu y, para que o limite exista, deve fechar o intervalo aqui também em torno de L. Alguma coisa mais ou menos assim, você diminui aqui, quando o x tende a A, o y tende a L. Porém, perceba que tem dois lados, O lado direito, a gente representa com um sinalzinho de mais, e o lado esquerdo, que nós representamos com um sinalzinho de menos. Então, quando você escreve o limite de f de x, quando x tende a 2 pelo lado esquerdo, você está deste lado, são valores menores que 2. É só isso que é preciso saber para resolver esse limite. Porque se o x tende a 2 pelo lado esquerdo, o x ele é menor que 2. E se o x é menor que 2, a sua função f de x é 3x² menos 1. E aí você resolve o seu limite, Qual que é o valor limite dessa expressão? É o limite quando x tende a 2 pela esquerda de 3x² menos 1. Tá? E se o x tende a 2 pela esquerda, ele é um número menor que 2, e se o x for um número menor que 2, a sua função f de x é 3x² menos 1. Então esse limite é o limite de 3x² menos 1, que é um limite simples, basta substituir. Isso aqui é igual a 3 vezes 2, x tende a 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12. 12 menos 1, 11. Então, esse é o valor do seu limite, tá? Perceba que aqui não pede para construir nenhum gráfico, nada. É só para você descobrir o valor limite da função quando o x tende a 2 pela esquerda. Se o x tende a 2 pela esquerda, ele é um número menor que 2. Se ele é um número menor que 2, a sua função f de x é essa função 3x² menos 1. Como é um limite simples, um limite que não dá uma indeterminação, um infinito, divisão por zero, nada, é uma função contínua, uma parábola, basta substituir o valor de x por 2, E aí você vai ter o seu limite, 4 vezes 3, 12, 12 menos 1, 11, tá? Um limite bem simplesinho, espero que tenha gostado, tá? Tenha entendido a resolução, qualquer coisa é só mandar um comentário que a gente responde aí rapidinho. Muito obrigado, compartilhe o canal, se inscreva no botãozinho, tá?
Muito obrigado.